Fala galera, beleza? Gustavo Dias, professor de Química. Hoje nós vamos começar mais uma modalidade aí de exercícios, tá? Pra gente firmar aí, ó, energia de ionização, raio atômico, eletronegatividade, ok? Nós vamos começar um exercício bem simples, bem bacana, sobre raio atômico. O exercício 15 que vocês observaram aí, aqui ó, nós temos aqui alguns átomos e ele quer que você coloque em ordem crescente de número atômico e para você explicar. Isso aí é fácil. Bom, pessoal, na letra A nós temos aí 3 átomos. Existem 2 maneiras de resolver. Se na prova ou em qualquer lugar que você for fazer, ele deu a tabela periódica, então fica fácil. Porque você já coloca aqui, ó. Porque, por exemplo, eu que sou professor, eu sei que o magnésio está aqui, eu sei que o cloro está aqui, ok? Mas, professor, e se ele não deu a tabela periódica? Ele é obrigado a dar os números atômicos. Para que o quê? Você faça a distribuição eletrônica e assim saiba a família e o período. Ué, professor, como assim? Ué, vamos aqui. Pela distribuição eletrônica, eu descubro qual que é a família, ok? E qual que é o período que ele está, certo? Então, por exemplo, vou fazer de alguns. Eu não vou fazer de todos porque isso aí é outra aula, tá? Então eu vou fazer de alguns aqui, por exemplo. Vou fazer aqui, ó, do cloro. Do cloro e do magnésio, só pra gente ter uma noção que bacana. Quando eu faço do magnésio, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Não precisou nem tirar, nem colocar, já deu 12, bacana, ó. 2, 4, 10, 12. E se você observar, eu vou pegar a minha camada mais importante, a camada de valência, tá? Ou configuração eletrônica externa, que é isso aqui, ó, 3s2. O que significa ser 3s2? Pega lá, ó. Esse 3 aqui nós já sabemos que é a camada do átomo, tá? Ou seja, é o período. Então ele está no período 3, ou seja, esse átomo tem 3 camadas, ou 3 níveis. E aqui é 2 e S. Lembra lá, ó, terminou em S ou P, a família vai ser A. São os elementos representativos. Terminou em D ou F, a família é B, elemento de transição. Então terminou em S, é a família A. E como tem 2 elétrons nessa camada mais externa, então a família é 2A. Bacana, né? Então a família 2A é esse aqui, ó. Então eu pego 1A, 2A, 3A até chegar na 8A, ok? Belezinha? Então tá bom. Então na família 2A eu tenho magnésio no terceiro período. Ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra lá? Então eu vou colocar onde? No terceiro período. O magnésio. E na família 2A. Então, tá aqui o magnésio. Ó. Coloquei o magnésio aqui. Bacana. Ok? Vamos fazer para o cloro. Fazendo para o cloro. Então tá aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p, ó. Já deu 12. Então mais 5 dá 17. Vou fazer o quê? Vou pegar a minha camada eletrônica externa, que é qual? 3s2 e 3p5. O que quer dizer isso aí, pessoal? Quer dizer, ó, que ele está no período 3 e a família dele, eu tenho quantos elétrons na camada mais externa? 7. Eu tenho 2 para o S e 5 para o P, então eu tenho 7. Então, família 7A. Então a família 7A vai ser aqui. Lembrando que eu não coloquei essa tabela em proporções, tá? Porque na hora você não vai precisar decorar a tabela certinho. Não, tá? O importante é você ter mais ou menos o rumo. Então, terceiro período, 1, 2, 3, família 7A. É aqui o cloro. Beleza? Tá na mesma linha do magnésio. Vamos pegar o Si, silício. O silício... Vamos para cá, para cá, para cá. Vou pegar e vou colocar do silício. Como não cabe aqui, ó, vou colocar aqui, ó, do silício.
Silício, 1s2, 2s2, 2pc já deu 10, 3s2 deu 12, e eu vou pegar 3p2, então deu 14. Essa aqui é a camada mais externa, então configuração eletrônica externa, que é 3s2 e 3p2. Então observa o quê? Que ele está no período 2 e ele tem 4 elétrons, logo ele é da família 4A. Então, vou colocar ele aqui, ó. Ele é da família 4A, então ele vai estar mais ou menos aqui e no mesmo rumo do cloro. Pronto. Coloquei os meus 3 átomos. Vamos lembrar o raio atômico? O raio atômico, isso aqui é importante você ter em mente. O raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda nos períodos, tá? E na família, ele aumenta de cima para baixo. Ok? Aí, quando eu for justificar ali, eu vou explicar. Então, se você observar, quem está mais para baixo? Nenhum. Todos estão na mesma linha. Mas quem está mais para a esquerda? Porque eu tenho que olhar quem está mais embaixo e quem tem mais na esquerda. Embaixo não resolveu porque eles estão na mesma linha. Agora, quem está mais para a esquerda é o magnésio, primeiro, né? Depois o silício, depois o cloro. Então, se eu colocar em ordem aqui, ó, como que vai ficar a ordem? Primeiro, o menor atômico, o raio atômico, porque aqui é o maior. Então, eu começo do cloro, é o cloro. Depois vem o silício e depois vem o magnésio. Então, o magnésio é o maior deles. Agora, por quê, pessoal? Ó, primeira coisa, você tem que entender a palavra de ordem aqui, que é a atração. Tá? A atração do quê? Do próton, do núcleo com a eletrosfera, os elétrons. Então, veja bem. Por que que ele aumenta da direita para a esquerda? E por que que ele aumenta de cima para baixo? Bom, vamos começar pelo mais simples. De cima para baixo, ele está aumentando a quantidade de quê? De camadas. Aqui eu tenho uma camada e aqui eu tenho 7 camadas. Quanto mais camadas eu tenho, maior vai ser o número atômico. Então eu tenho mais prótons, consequentemente eu tenho mais elétrons. Então daqui para cá está aumentando a minha quantidade de prótons, consequentemente a quantidade de elétrons. Então o que acontece aqui? Acontece que a atração aqui, ó, ela vai ser mais forte. Ok? Consequentemente, o que eu vou analisar aqui além da atração? Que é outra coisa óbvia. O tamanho. Porque se eu pego um átomo com uma camada e eu tenho um átomo com 7 camadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poxa, olha aqui. Olha o raio atômico desse. Olha o raio atômico desse. Então vamos para a questão mais simples. Quanto mais camadas o átomo tem, maior ele é. Isso é questão de lógica. Por isso que aumenta de cima para baixo. Por quê? Porque aumenta a quantidade de camadas. Esse é o mais simples de pensar. Agora, e a atração, professor? A atração vai explicar aqui, ó. Quando eu analiso o mesmo período, o que eu tenho que saber? Que a camada não está mudando. Como eu analisei 3 átomos, e os 3 átomos aqui, ó, ambos têm 3 camadas. Agora, por que mesmo tendo 3 camadas, um é maior que o outro? Aí nós vamos analisar a atração. À medida que eu vou aproximando aqui, ó, o que acontece? Eu tenho menor quantidade de prótons. Professor, vamos recordar? Olha aqui. Por que esse hidrogênio está aqui? Porque aqui é o número atômico 1. Aqui é qual? 2. Aqui é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim vai. Assim consequentemente vai. O que está acontecendo? À medida que eu vou daqui para cá, está diminuindo a quantidade de prótons. Consequentemente, a atração, ela está o quê? Diminuindo. Ou seja,
Se eu comparo átomos com 3 camadas, mas aqui, vamos comparar aqui, ó, por exemplo, o magnésio e o cloro. O magnésio tem 12. Então quer dizer que eu tenho aqui, ó, 12, tá? Então eu coloquei aqui, ó, 12. Certo? E no cloro, quantos que eu tenho ali no cloro? Eu tenho 17. Então tá aqui, ó. Ó, se você observa, muito mais prótons. Então a atração aqui vai ser maior. Professor, tá, e a atração vai ser maior, o que significa o quê? Se a atração é maior, ele vai puxar as camadas mais para ele. Consequentemente, vai ter um achatamento das camadas. Por quê? Porque aqui a atração, ela é mais forte. Ok? Se a atração ela é mais forte, então quer dizer que o raio vai acabar diminuindo. Então, o magnésio, a atração é menos forte, então pode ter um espaçamento maior, então o raio atômico vai ser maior. Então, qual que seria a justificativa aí mais fácil, mais plausível? Porque isso aqui eu estou explicando. Mas a justificativa pode ser mais simples. Qual que é a justificativa? Por que o magnésio ele é o maior de todos? Porque, primeiro, os 3 têm a mesma camada. Então, a explicação é simples. Como os átomos têm o mesmo número de camadas, a explicação está no período. E o magnésio, por ter menos prótons, a atração vai ser o quê? Menor. Consequentemente, o raio vai ser o quê? Maior. Beleza? E legal, hein? Vamos para a letra B? Então, pessoal, vamos fazer a letra B, então? Eu vou distribuir aqui do Césio, porque ele é o mais difícil, e os dois vai aparecer na tela, tá? Então tá aqui, ó, vamos pegar o Césio. O Césio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, depois do 3p6, 4s2, 3d10, ó, depois 4p6, depois do 4p6, 5s2, depois do 5s2, nós temos aí 4, eu não sei se vai chegar, mas eu acho que já deu. Vamos contar aqui. 10, 20, 30, 36, 38, 48. Não, ainda falta mais. Então, depois do 4D10, vai ser 5P6. Então, vamos contar de novo? 10, 20, 30, 36, 38, 48, 48 mais 5P6, 54. Ainda falta mais, né? Então, depois do 5P6, vai ser o 6S1, porque é 55. Então, eu já tenho a camada de valência dele aqui, ó, 6S1. Então, 6S1 significa o quê? Que eles estão no 6º período e a família é 1A, tá? A família 1, grupo 1. Então, ele está aqui, ó, Césio. Certinho? A do potássio, de acordo com a distribuição lá, a distribuição do potássio, ele está onde? Na família 1A, tá? Porque aqui, ó, eu tenho hidrogênio, lítio, ódio, aí eu tenho aqui, ó, o potássio, tá? E o lítio já está aí, bonitinho. Então, analisando aqui, olha aqui, ó, eu tenho o Césio, deixa eu apagar os outros que não me interessam. Vamos analisar aqui o raio atômico. O raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda, por quê? Porque no mesma camada, no mesmo período, a atração é menor, então ele não vai puxar tanto a eletrosfera, logo ele fica maior. E ele aumenta de cima para baixo, porque está aumentando a quantidade de camadas, que é o mais fácil, né? Então aqui, ó, o lítio, ele é o menor. Olha aqui, por quê? Porque a camada dele é 2. O potássio é um pouco maior e o Césio é o maior de todos, porque olha aqui, tem 6 camadas. Então, se ele quer ordem
crescente, então vou pegar aqui, ó, é o lítio, depois o potássio, depois o Césio. Por quê? Porque o Césio tem maior número de camadas, porque está no sexto período. Beleza? Fácil, né? Então, vou apagar esses aqui, ó, e vamos fazer aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, eu tenho o berílio, o nitrogênio e o cálcio. Vamos fazer do cálcio? 1S2, 2S2, 2P6, já deu 10. Depois 3S2, 3P6 e 4S2, já deu 20, né? Então a camada de valência aqui, ó, é 4S2, ou camada eletrônica externa. Significa que ele está no quarto período, ou período 4, e aqui família 2. Então ele está aqui, ó, na família 2, 1, 2, 3, 4. Então ele vai estar aqui, ó, o cálcio. Certo? Beleza? Agora o nitrogênio e o berílio vai aparecer aí na tela. E o berílio é aqui, ó. Aqui. E o nitrogênio mais ou menos aqui, ó. Certo? Aí nós temos aí um probleminha. O berílio, como ele só tem 2 camadas, e o nitrogênio também só tem 2 camadas, né? Então, aqui e o cálcio. Como que eu vou escolher? Quem está mais para a esquerda e quem tem mais para baixo. Então, com certeza absoluta, o cálcio é o maior. E depois o berílio, porque está mais para a esquerda. E o outro lado, que está na direita, é o nitrogênio, então ele é o menor. Então, como ele quer ordem alfabética, ou ordem crescente, aliás, o primeiro, então, vai ser o nitrogênio, depois o berílio e depois o cálcio. Professor, por quê? Ó, comparando o cálcio com os outros, o cálcio ele tem 4 camadas, enquanto o berílio e o nitrogênio só tem 2, então logo ele é maior. Agora, entre o berílio e o nitrogênio, eles têm a mesma camada, porém o berílio tem menos elétrons do que o nitrogênio. Se ele tem menos elétrons, menos prótons, a atração é menor. Se a atração é menor do que o nitrogênio, então ele vai ser um pouco maior. Beleza? Aí, pessoal, bacana, hein? Eu espero ter ajudado vocês. E vamos na transição, mais um exercício. Bom, pessoal, agora nós vamos brincar de energia de ionização. A energia de ionização é a energia para transformar um átomo em íon. Para eu fazer isso, eu preciso retirar elétrons dele. Para isso, custa uma energia para eu fazer isso. Então, ou seja, um átomo ele se torna negativo, por exemplo, o iodo. Eu vou fornecer uma quantidade de energia para ele, tá? Então, vou colocar aqui, para ele transformar no iodo menos. Tá? Esse iodo aqui, ó, eu posso continuar tirando energia, tá? Energia para transformar no iodo menos 2. Porém, eu vou precisar de muito mais energia aqui, ó, do que aqui. Porque quanto mais elétrons eu tiro, a atração fica maior, porque eu tenho mais prótons do que elétrons, então quer dizer que a atração é muito maior, então é mais difícil. Porque para tirar um elétron num local que a atração é forte, eu preciso de mais energia. Então, a energia de ionização é o contrário do raio atômico, né? O raio atômico ele ia de cima para baixo, então a energia ele vai de baixo para cima. O raio atômico ia da direita para a esquerda, então a energia ela vem da esquerda para a direita. Então, vamos entender isso aqui. Porque aqui eu estou estou aumentando a energia. A quantidade de camadas está diminuindo. Por exemplo, aqui eu tenho 7 camadas, aqui só tenho uma camada. Porque as camadas, quando eu tenho poucas camadas, vamos colocar aqui, ó, uma camada, e vou comparar esse aqui com 3 camadas, por exemplo. Aqui, ó, com 3. Por que é mais difícil tirar aqui do que aqui? Porque aqui
eu tenho elétrons mais afastados do núcleo. Logo aqui a atração ela é menor. Aqui a atração ela é maior porque eu só tenho uma camada ou menos camadas, então eu tenho mais proximidade do próton com o elétron. Então aqui é mais difícil de tirar, logo eu preciso de mais energia. Agora, por que que a energia aumenta da esquerda para a direita? Ou seja, se eu estou comparando no mesmo período, a camada é a mesma. Camada 1, 2, 3, não importa. O que está aumentando? A quantidade de elétrons e prótons. Ou seja, o número atômico está aumentando. Então, se está aumentando a quantidade de elétrons, então quando eu comparo aqui, ó, ambos com 3 camadas. Porém, eu comparo essa aqui que tem 10 elétrons, essa aqui que eu tenho 30 elétrons. Se eu tenho 10 elétrons, eu tenho 10 prótons. Se eu tenho 30 elétrons, eu tenho 30 prótons. Aí ficou fácil. Por quê? Aqui eu tenho muito mais prótons, então eu tenho uma atração maior. Se eu tenho uma atração maior, é mais difícil de tirar esse elétron. Então, por isso que ele aumenta. Então, ou seja, os átomos que estão mais para a direita e mais para cima são os que têm maior energia. Por isso que o cloro, ele é o maior. Depois é o iodo, porque o iodo está mais para a direita. Depois o SN. Então, se ele quer ordem crescente, então primeiro o SN, depois o iodo e depois o cloro. Agora, se ele quer que a gente relaciona com a energia, fica fácil. O menor aqui, ó, vai para cá, ó. Então aqui é o SN. Ok? Por que o SN? Porque ele tem a menor energia. Depois o iodo. Então esse aqui é o iodo. E o maior de todos, que é o cloro. Então o cloro aí, ó, ele é o mais difícil para tirar um elétron dele. Ok? Bom, pessoal, na questão 18, ele apresentou aí 3 átomos, né? Ele falou que o R tem 40, R 40 e 21 nêutrons, o Q forma um ânion divalente, né? Que tem 18 elétrons, esse ânion, e o T tem uma configuração externa de 3s2. Na letra A, ele quer saber qual que é o íon mais estável de R. Então vamos aqui analisar, pessoal. Isso aqui é fácil. Sabe por quê? Olha aqui, ó. O R tem massa 40 e número atômico, desculpe, e número de nêutrons 21. Ó, lembra daquela formulazinha? A igual a Z mais N? Onde o A é 40, o Z é o que eu quero, e aqui é 21. Então o Z é 40 menos 21, que vai ficar 19. Não é isso? Então o número atômico aqui vai ser 19. Agora, como que eu sei que ele transforma num íon? Lembra lá? Se for metal, a tendência é doar. Se for receber, se for a metal, a tendência é receber. Então eu tenho um número atômico de 19. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distribuição eletrônica. Porque pela distribuição, eu sei se ele é um átomo, como que ele vai se comportar. Vamos lá? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá? 4s2, eu acho que já deu, hein? Ó, 10, 20. Não, então é um só. Tá aí. A camada, a configuração mais externa é o 4s1. Então, vamos ler esse 4s1. Significa que ele está no quarto período da tabela periódica. Então significa que ele tem 4 camadas. E ele tem um elétron só. Então ele é da família 1A. Pessoal, isso aqui é super fácil. Quer ver? O grupo de átomos, aqui ó, a família 1A, 2A, 3A. Vou pular o 4 porque o 4 tem alguns semimetais. O 4 tem umas características que não são periódicas, constantes. Então vou pular para o 5A aqui, ó. Mas isso aqui já resolve a sua vida, hein? Pessoal, o que é família 1A? Significa que ele tem um elétron na camada eletrônica mais externa. 2A, por que é 2A? Porque são 2 elétrons na camada mais externa. E assim sucessivamente, tá? Ó,
5 elétrons na camada mais externa, 6 elétrons e aqui também 7 elétrons na camada mais externa. Ok? Agora, veja bem, olha o bizu que bacana, hein? Esses grupos aqui têm as características de ser metais, ou seja, eles vão doar, certo? Aqui tem a característica de ser metais, então eles vão receber, tá? E os metais, eles vão doar quantos elétrons? Os elétrons que eles têm na camada externa. Ou seja, aqui ele vai doar um elétron, porque ele tem um elétron na camada externa. Aqui ele vai doar 2, aqui ele vai doar 3, beleza? Eu vou dar uma pequena introdução, só que isso aí é em ligação química que a gente vai ver. Mas eu vou explicar aqui por que esse átomo da família 1A tem que doar um elétron. Pessoal, porque se ele doar um elétron, aqui some. Então aqui desaparece aqui, ó, deixa de existir. E a camada de valência, ou a camada mais externa, passa a ser esse. Quantos elétrons tem aqui? 2 mais 6, que são 8. Se você observar, os gases nobres, com exceção do hélio, todos têm 8 elétrons. E todos os gases nobres já são estáveis, diferentemente dos outros átomos. Dos outros átomos que não são estáveis. Então, criou-se uma teoria onde a quantidade de elétrons que um átomo quer ficar estável é ter a mesma configuração de um gás nobre. Qual que é a configuração de um gás nobre? 8 elétrons na camada mais externa. Beleza isso aí? Então, se ele tem 8 elétrons na camada, ele está mais estável. Então, por isso que aqui ele vai doar 1. Se fosse da família 2, seria 2. Então, ele doa os 2 para ficar com 6. Se ele tem 3, ele vai doar os 3 para ficar com os 8. Tá? Então, é mais ou menos por isso. Nós não vamos aprofundar aqui, tá? Porque nós vamos ver isso depois. Mas é importante você já ter uma noção. Então, com certeza, esse R aqui, ele vai transformar no íon positivo. Por quê? Porque ele é um metal e ele vai doar só um elétron, porque ele só tem um elétron na camada mais externa para doar. Ok? Beleza? Então tá bom. Bom, vamos para o Q. O Q, ele falou que transforma no ânion divalente, ó, se é ânion é menos, se é divalente menos 2, que tem 18 elétrons. Ele quer saber quantos nêutrons tem aqui, ó. Pessoal, eu já tenho a massa, falta a quantidade de prótons, que é fácil. Esse ânion significa que ele é menos 2, significa que ele ganhou 2. E ele tem 18 elétrons. Se ele ganhou 2, é porque com certeza o número atômico era 16. Porque se era 16, eu tinha aqui 16 elétrons e 16 prótons. Quando ele transformou para o ânion, ele ganhou 2. Então ele foi para 18 elétrons e os prótons, lembra, continuam o mesmo. Então o número atômico dele aqui, ó, com certeza é 16. Pronto, para saber os nêutrons é fácil, tá? Então vamos colocar aqui, ó, isso aqui é a letra A letra B, A, Z mais N. O A é 34, o Z é 16 e o N aqui. Então aqui é 34 menos 16, tá? Vamos fazer essa continha aqui, ó, 34 menos 16. 4 não tira 6, pega emprestadinho. 14 menos 6 dá o quê? 8. 2 menos 1, 1. Opa, então dá 18. 18 o quê? Nêutrons, tá? Então, tá aqui a quantidade de nêutrons. Beleza? E por último a letra C, que ele falou, é para caracterizar o ST, ou seja, para dar tanto o número de massa quanto o número atômico. Bom, isso aí, olha o que acontece. Eu tenho 13 nêutrons. A camada mais externa dele é 3s2. E não é muito difícil, porque você tem meu 3s2, ou seja, eu vou fazer a distribuição até chegar em 3s2. Vamos lá? Ó, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2. Pronto, terminou. É a camada mais externa, que ele falou que ela é 2. E se você observar, quantos elétrons tem? 2, 2, 4, com 6, 10, 2, 12. Então quer dizer que eu tenho 12 elétrons e 12 prótons. Então o número atômico dele, aqui ó, eu já achei que é 12. Agora, para saber a massa, isso aqui é fácil. AZ mais N. O A é o que eu quero. O Z é 12 e o N é 13. Então vai ficar, ó, 25. Se o número atômico é 12, o A é 25. Se você olha na tabela periódica, tá? Você pode olhar lá e distribuir e ver, tá? Que, vamos olhar na tabela periódica? Vamos dar uma olhadinha aí? Então quer dizer que o átomo aí é o magnésio. Pessoal, vamos fazer o último exercício? Vamos lá? O grande segredo aqui é você começar pelo átomo, porque ele te dá o máximo de informações. Aquele que ele te deu quase nenhuma, não mexa com ele. Então, por exemplo, ele falou que o R, ele vira um cátion divalente, mais 2, que é isoeletrônico de quê? Que ele é menos e tem 37 e 20 nêutrons. Se você observar, ele deu praticamente tudo o quê? Então, vou começar por aí, ó. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é o número 37, aqui é 20. O que acontece? Eu já consigo fazer o número atômico dele. Então vamos aqui, ó. Então, primeira coisa, deixa eu pegar aqui outro pincel e vamos resolver aqui, ó. Então, para o quê? Olha a formulazinha, Z mais N. O A é 37, o Z é o que eu quero e o N é 20. Então, o Z é igual a 37 menos 20. Então, eu tenho o número atômico de quê? De 17. Porém, eu não vou colocar 17 aqui, porque 17 é para o átomo Q, 17. Porque, ó, quando eu tenho aqui, quando um átomo ele ganha ou perde elétron, o que eu sei? Que só os elétrons é modificado. O número de prótons continua o mesmo, os nêutrons continuam o mesmo. Então, se eu faço essa conta, eu descubro para o átomo. Tá? Mas veja bem que aqui é um ânion, ele ganhou um elétron. Então, com certeza aqui eu tenho um número de 18. Porque se o número atômico anterior era 17 e aqui é menos, então ó, ele foi para menos. Então, se ele ganhou um elétron, então de 17 vai para 18. Ok? Então, beleza. Então, se ele é isoeletrônico do R, ele aqui, ó, ele é 18. Aí fica mais fácil, porque esse íon aqui, ó, ele perdeu 2 elétrons. Então quer dizer que aqui era 20, porque ele perdeu 2 elétrons para ficar com 18. Aí então, pronto. Ó, o R eu descobri que é 20. E aí, se você analisar, o átomo é o cálcio, na tabela periódica. E o Q é 17. E na tabela periódica é o cloro. Bacana? Então vamos para a letra B. Ele quer saber o número de nêutrons do Q 35, que é isótopo do 37. Ok? Então vamos comparar aqui, ó. Esse aqui é a letra A, esse aqui é a letra B. Então eu tenho Q, que é 17 e 37, e eu tenho Q 35. E com certeza aqui também vai ser o que? 17, porque ele é um isótopo. Então, para achar o número de nêutrons, eu tenho o que? AZ mais N. Então, o A é 35, o Z 17 e o N é o que eu quero. Então, o N é 35 menos 17.
Vamos fazer essa continha aqui bonitinha. 35 menos 17. Pega emprestado aqui, ó. 15 menos 7 dá 8, né? Então aqui vai ficar 1, então N é 18. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho 18 nêutrons. Certinho? Aqui ele quer saber a configuração eletrônica externa do cátion R+2. Lembra que para eu fazer a configuração de um íon, eu tenho que fazer do átomo primeiro. Tá? Então, para eu fazer do átomo primeiro, eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá, letra C. Qual que é o átomo? É esse aqui, ó, R20. Ou cálcio, né? Que agora eu já sei que é o cálcio. Para eu fazer, vamos lá, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Se analisar, tem 20 certinho. Mas ele não quer do íon, do átomo, ele quer do íon mais 2. Então, do íon mais 2, ele vai perder 2 elétrons, que é exatamente esse aqui, ó. Então, ele perde, essa é a configuração eletrônica, só que ele quer a externa. Então, a configuração eletrônica externa é essa aqui, ó. 3S2, 3P6, ó. Olha aqui que bacana. Belezinha? Vamos ler a letra D? O símbolo de um elemento que pertence ao mesmo grupo que Q, cujo os átomos apresentam maior energia da primeira ionização. Pessoal, vamos lá para a tabela periódica? Olha aí na tabela periódica. Na tabela periódica a gente tem o que? No cloro, porque é o Q, não é verdade? Ele está falando em relação ao Q. Então, o Q da tabela periódica é o cloro. E o que ele quer saber? Ele quer saber outro átomo que tenha maior primeira energia de ionização. Que depois é só subir, porque nós sabemos que a energia de ionização ela é maior de que? De baixo para cima. Então, o que acontece? Quem está acima do cloro? O flúor. Então, com certeza é o flúor. Pegou aí? Então, resumindo aqui na letra D, vamos lembrar aqui, ó, tá aqui a tabela periódica. A energia de ionização, ela aumenta, não é isso? O mais importante é só isso aqui. Ele aumenta de quê? De baixo para cima. Eu tenho aqui o cloro e tenho que escolher o flúor. Professor, por que o flúor? Porque o cloro é da família 7A. Ele falou que é o mesmo grupo. Então, o mesmo grupo é família 7A. Então, continua ali. Grupo ou família é a mesma coisa, beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Nós encerramos aqui essa bateria de exercícios, fizemos bacana. Espero que você avance no exercício, faça mais difícil, faça os mais fáceis. Porém, não desista, continue firme e bons estudos.